Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de uma série Setembro Amarelo, Mais Vida. Estamos aqui com o nosso convidado especial que vai estar aqui trazendo um compartilhamento precioso que vai agregar para você, te ajudando, orientando, lançando luz naquilo aonde há dúvidas, nas questões aonde ainda não há clareza, e você vai estar obtendo aqui nesta live com toda a propriedade e conhecimento trazido pelo nosso doutor Diogo de Sá. Diogo de Sá, ele é psicólogo, especialista na terapia cognitiva comportamental, também tem a pós-graduação nesta mesma área, trabalhou na área da psicologia hospitalar, clínica, organizacional, social pelo CRAS. A especialização é em terapia cognitiva comportamental. E ele também está atendendo às terças-feiras no Centro de Formação e Desenvolvimento Mais Humano. Você vai estar tendo a oportunidade, se você observar aqui na descrição do vídeo, haverá o contato, haverá o e-mail, onde você pode estar entrando em contato, marcando a sua consulta, a sua entrevista. É importante, estamos no tempo onde é necessário cuidado da saúde mental. Gostaria de passar a oportunidade ao Diogo para que possa fazer as suas considerações iniciais. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Rejane? Para mim é um prazer estar aqui tendo a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto que é de muita importância e que às vezes só esperamos chegar setembro para falar sobre o assunto, e aí falta essa didática mais sobre o assunto, de um assunto muito importante para os profissionais da saúde mental, enfim, um assunto importante para a sociedade. Eu queria agradecer essa oportunidade e parabenizar por abrir esse espaço, que eu tenho certeza que isso vai alcançar pessoas com conhecimento, com o que for, com palavras ditas aqui nessa live, pessoas que passam pelo problema, pessoas que conhecem pessoas que passam por problema. Então, eu queria, desde já, parabenizar por abrir esse espaço e por eu estar aqui falando um pouco sobre isso. Eu queria agradecer. Como você falou, eu trabalho com a linha da terapia cognitivo-comportamental, iniciei recentemente minha especialização na área, minha pós-graduação, e hoje eu trabalho na área clínica e estou aí para a gente bater um papo sobre isso de forma bastante entendível, né, para o pessoal, de um linguajar bem, para que as pessoas que não são da área venham a entender. Eu acho que isso é muito importante também. Então, nós estamos aí, eu tenho certeza que vai ser um momento de muito, muito aprendizado e de muito, muito conhecimento num assunto que vamos abordar. Muito bem, Diego. Vamos lá então, né? As perguntas que eu creio que vai ser de muita valia. Então, Diogo, falando sobre esse assunto, iniciando sobre essa questão, é possível determinar o perfil de quem tem a tendência para cometer suicídio? Vou repetir, tá? É possível determinar o perfil de quem tem a tendência para cometer suicídio? Então, Regiane, vamos começar porque acho que quando a gente determina algo, a gente fecha muito, né? Então, assim, a gente está lidando, o suicídio é diretamente com pessoas, então é muito subjetivo. Cada pessoa tem a sua vivência, tem as suas crenças, mas respondendo diretamente essa pergunta, não é possível determinar um perfil que seja mais propício ao suicídio. Estamos todos nós, podemos nos submeter à condição suicida por sofrimentos, seja lá qual for. Então, todos nós
podemos ter, por algum momento da vida, ou por histórias de vida, ou por sofrimento presente, estado emocional disfuncional, estado psíquico abalado, desorganizado, então não é possível determinar um perfil, olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa tem um perfil suicida, ou essa pessoa tem uma tendência a ser uma pessoa com perfil suicida. Isso é claro que quando uma pessoa ela chega a esse extremo, uma pessoa chega a esse ápice, que é algo extremo. Eu costumo dizer que a condição do suicida, esse ato de se suicidar, é só a ponta do iceberg. Existem outros fatores que permeiam, que estão ali escondidos. Então, quando a pessoa pensa ou toma uma atitude dessa, a pessoa não está na sua normalidade, não está no seu melhor estado, no seu bem-estar, de qualidade de vida emocional, psíquica, enfim. Então, a pessoa então está sofrendo e aí desenvolvendo algum tipo de transtorno. Mas, assim, determinar um perfil, é claro que existem sinais que as pessoas dão, tá? Existem sinais, e aí vale eu falar sobre, ou dar algumas dicas que não... para as pessoas começarem a ligar a comportamentos de pessoas, comportamentos, falas, porque um dos sinais é o aparecimento e o agravamento de problemas com a conduta. Então, quando tem uma mudança de conduta muito brusca, tá diferente, é necessário ter um olhar mais apurado, um olhar mais, uma atenção mais. E esses sinais podem ser manifestações verbais também, que na verdade as manifestações verbais, ela muitas vezes vêm como aviso de alerta para um risco real, tá? Então, podem ser manifestações, tipos de fala, mas qual tipo de fala? Vamos lá. Mais comum, Regiane, que acontece vou desaparecer. Esses tipos de fala, de manifestações verbais, vou deixar vocês em paz, queria dormir e não acordar nunca mais. Então, quando essas falas elas começam a ser costumeiras, então precisa dar uma atenção. Aquela pessoa ela pode estar começando a um tipo de transtorno, ou de repente já está no seu ápice. Então, esses tipos de fala de sou um peso para os outros, preferi estar morto, eu não aguento mais, são falas assim muito determinantes que a gente encontra em clínica, tá? E são falas de manifestações verbais que, volto a dizer, pode ser um aviso de alerta para um risco que é real. Então, determinar, eu acredito que não, determinar aquela pessoa ali tem um perfil suicida ou tem probabilidade de cometer um suicídio. Então, há todo um contexto, uma história de vida que aquela pessoa viveu e situações que ela não está sabendo lidar. Então, é isso. É muito interessante. Você falou num ponto, realmente, que é importante a observação da fala, né? Da fala, como também da escrita, né? Às vezes a pessoa ela pode expressar na escrita algum sintoma, né, que esteja em algum estágio de pensamento suicida, né? Isso, como a gente fechar também só na fala, essa é a palavra que você falou, as expressões. A gente acaba abrindo o leque, então a gente ficar também só nas manifestações verbais, não, mas tem o comportamental, que são o aparecimento de problemas de condutas, expressões faciais, modo de vestimenta. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, as expressões, exatamente essa palavra que você usou. Então, é ficar observando expressões do indivíduo em determinado problema ou sofrimento que aquela pessoa não fala, nem se expressa ou se fecha, que o próprio comportamento de se fechar é uma expressão que a pessoa está dando sinal de alguma forma. Então, basicamente é isso.
Fantástico, fantástico, Diogo. Agora, responda uma coisa: isso também Uhum. pode ser uma forma de chamar a atenção para si, essas expressões de desespero, né, no caso? Você diz de chamar atenção, essa é como que? Como chamar, achar que está chamando atenção, é isso? Isso. Não. Pode Então, ser? Se isso. enquadra? Então, o que que acontece? É um mito achar que as pessoas, quando tentam um suicídio, elas estão querendo chamar atenção. A verdade, Regiane, é quando as pessoas faz a opção de se suicidar, elas não estão querendo matar a vida, tirar a vida, elas estão querendo extinguir o sofrimento. O objetivo principal dela nunca é tirar a vida, pode ser secundário, mas o objetivo principal, quando a pessoa faz a opção de se suicidar ou está nessa condição de suicida, o objetivo dela é extinguir um sofrimento emocional e psíquico que ela não está sabendo lidar. Então, achar que é bobeira, que é drama, é muito isso, que é drama, que é bobeira, e falta de Deus, achar fechar nesses ditos, é você virar as costas por um sofrimento de uma outra pessoa. Que achar que só porque eu consigo lidar com uma determinada situação e aquela outra pessoa não está conseguindo lidar. Então, quando a gente faz essa comparação só porque eu consigo lidar com determinada situação e eu achar que eu me dei bem com aquela situação, eu soube sair bem daquela situação, eu minimizo que aquela outra pessoa, de repente, é a mesma situação, sendo que para ela não sabe lidar com aquela situação. Para mim, é fácil. Para outra pessoa, não. Como tem coisas que para outra pessoa é fácil e para mim não vai ser. E aí entra esses mitos de achar que é bobeira, drama. É falta de Deus. É drama, é bobeira. Então, quando a pessoa faz a opção para tirar a sua própria vida, ela já está num extremo que ela não sabe mais lidar com o que está acontecendo. Você falou algo fantástico. Para vocês que estão nos ouvindo e que têm algum familiar com algum sintoma, com algum sinal na qual nós comentamos aqui, entenda que não é algo simples para ele, né? O doutor Diogo falou aqui que às vezes o sofrimento pode ter um peso para um, né, e um peso para outro. Então, somente a pessoa que está sentindo aquela dor sabe a dimensão, né, e o sofrimento envolvido nisso. Então, é importante realmente que haja um cuidado ao lidar com esse indivíduo, né, para que ele não se sinta rejeitado, mas acolhido e que em algum momento possa, de repente, até mudar, né, o pensamento em relação a sair da dor por meio do suicídio. Sim. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. A segunda pergunta, as perguntas aqui, elas foram um apanhado, né, geral das dúvidas principais, né, que as pessoas possam ter em relação a esse assunto. Então, a segunda pergunta diz assim: os casos de reincidência são comuns quando se trata de suicídio? Essa pergunta é muito boa. É um tipo de caso. Essa pergunta, quando eu li assim, quando você me mandou, eu falei, caramba, é um assunto que é pouco falado. As pessoas acham que conseguiu sair daquele momento e acham que tá bom. Existem situações. Recentemente, Regiane, foi feita uma pesquisa no núcleo de epidemiologia psiquiátrico da USP, e foi uma pesquisa que eu acompanhei assim, não acompanhei de perto, mas eu fiz questão de estar sempre lendo sobre,
por conta, e é realmente dentro desse assunto de reincidência. Então, assim, o que concluiu com essa pesquisa? Que de 1 em cada 4 casos tentam novamente o suicídio no ano seguinte. Tá? De 1 em cada 4 casos. Então, e aí concluiu-se ainda mais o quê? Que de 1 em cada 10 casos conseguem suicídio. Voltam e cometem o suicídio. Então, assim, é um número que, se você for botar assim, num apanhado, é um número assustador. Porque, então, assim, as taxas de suicídios de pessoas com esse tipo de reincidências, elas acontecem sim. Não queira que houve um acompanhamento, sim, mas existem um acompanhamento, um tratamento para que não haja essa recaída. Porque às vezes as pessoas saem de um sofrimento momentâneo e podem voltar com outro tipo de situação, com outro tipo de... A terapia cognitivo-comportamental, aí eu vou puxar a sardinha para onde que eu consigo mexer, o que eu gosto ali, ela faz um trabalho muito legal porque ela faz o tratamento estruturado e ela trabalha esse tipo para que os números de recaída diminuam. Então, essa pesquisa da USP, ela deixou claro que esses casos reincidentes, eles são comuns e muito no caso de suicídio. Se tu for parar para pensar nesses números que eles chegaram, é um número muito grande e vale ressaltar também, Regiane, que qual, assim, a idade comum para esse tipo de condição suicídio. Então, assim, a gente vê que as taxas de suicídio ultimamente, são pesquisas, isso da ONU, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ONU, eu falando, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, elas revelam que 30% dos casos aumentam em adolescentes, tá? Adolescentes e jovens, é onde as taxas de suicídio estão lá em cima. E por quê? E aí é fácil a gente olhar, a gente ver porque é a fase de conflito. Adolescentes ali é a fase que está no conflito e às vezes os pais não dão suporte, os responsáveis não dão suporte. E aí eles têm que lidar com esses conflitos de forma autônoma, sozinha, aprender a lidar com aquilo. Uns conseguem, tá? E aí eu direciono muito a família, a importância da família para esses tipos de situações. De estar dando base, de estar dando suporte, porque é uma fase de conflito, é uma fase de questionamento das relações sociais, parentais e afetivas. Então, eles ali estão construindo questionamentos, identidade, e às vezes não tem essa resposta. E vale ressaltar uma outra coisa, Regiane, é sobre o contexto hoje da nossa sociedade acelera esse tipo de situações. Hoje nós vivemos numa sociedade de constante cobrança, massacrante em cima da gente, adultos profissionais, que a gente só tá legal se estiver produzindo o tempo todo. Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que estar produzindo acelerado. Então, esse é o contexto que a gente vive, de uma sociedade com uma constante cobrança e exigências de padrões cada vez mais rígidos e moralistas. Isso dificulta essas situações de adolescentes e jovens nessa fase de questionamentos, e aí por isso o índice nessa fase adolescente e jovem de suicídio sempre vão estar, e isso é algo a se pensar. Mas voltando nessa situação de reincidência, é sim um dos casos comuns de caso de suicídio, sim. Isso é assustador, hein? Assustador. Assustador. Você falou a respeito, né, dessa pressão e a cobrança
no contexto social, e há também uma estimulação à competitividade. E muitas vezes tem, não só jovens, mas qualquer indivíduo no mercado de trabalho, muitas vezes ele não tem habilidades como o outro, mas tem as suas habilidades, as suas competências, mas devido à comparação, às vezes ele pode se sentir um inútil, né? Frustrado, inadequado, e não consegue dar conta disso tudo. Olha isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você Chegamos falou num realmente... ponto aí muito legal sobre comparação. Acho que isso é um dos pontos que faz com que o indivíduo comece a desenvolver, porque quando há comparações, eu estou dizendo, você não tem que ser assim, você tem que ser assim. Então, falta aceitação. E aí, é que quando você fala nessa situação de um individualismo, hoje é muito grande. A nossa sociedade é individualista, então tudo leva para a pessoa ser individualista, porque é o que eu quero, é o que eu vou conseguir, a gente sempre está fechando, e aí esse olhar empático, se colocar como empatia no lugar do outro, isso falta, e aí aqui acontece essas taxas de suicídio, as pessoas ter que lidar de forma individual com seus próprios problemas, e aí desenvolve essas situações todas e causa esses tipos de transtornos. Uma outra pergunta também que não quer calar, né? Tem algum procedimento, ou qual procedimento em unidade hospitalar ou outras unidades de saúde, existe protocolos, procedimentos específicos quando é identificado o indivíduo que já tentou suicídio? Isso é difícil, é uma palavra que uma pergunta que hoje existir o protocolo existe, pelo menos no papel, mas na prática é muito difícil você, ou nem existe na prática. Vamos ser realistas. O que deveria acontecer hoje, eu acredito que nem em hospitais privados, em caso de emergência, você chegar com um indivíduo e ali você relatar que aquele indivíduo tem histórico suicida. Isso é ignorado, porque ninguém quer saber. Eles querem tratar qual foi o caso que te trouxe aqui. Então, vamos lá, vamos tratar isso aqui. Então, essa informação de que o indivíduo tem histórico suicida é deixado de lado. Por quê? Não sabem lidar, não tem pessoas especializadas na emergência para lidar, então o que é melhor? Então deixa de lado e vamos ver qual é o sofrimento aqui físico, enfim. E existem como se a pessoa teve um episódio suicida, e aí pega essa pessoa e leva para uma unidade, tentou se matar e não deu certo, ou seja, foi frustrado, tentou tomar remédio e deu tempo de correr para uma emergência. É claro que ali eles vão fazer toda aquele protocolo de cuidar, de ver se tiver ferimento, fazer, mas hoje o protocolo seria do acolhimento ao encaminhamento, dentro do assunto de suicídio. E hoje falta isso. Pode falta muito isso nas unidades privadas, quem dirá nas unidades públicas. Então, hoje, por falta de conhecimento do assunto, porque o suicídio ele ainda é um tabu muito grande. Então, por falta de conhecimento no assunto, treinamento, falta de profissionais especializados naquele momento, que da chegada do indivíduo, o suicídio, como eu falei, hoje ele é ignorado por profissionais técnicos de unidades de emergências. É como se o problema ali não existisse. Então, assim, a área de psiquiatria e psicologia, que são as especialidades que dão suporte às situações críticas desse quadro de suicídio, deveriam estar hoje em unidades emergenciais, unidades
públicas ou privadas, e hoje falta esse tipo de olhar. Hoje é difícil até ter o profissional de qualquer outro, então o que para eles vão... não tem. Então, procedimento no papel tem, né? Se tu for buscar, tem um procedimento que deveria ter, mas na prática, não. Infelizmente, no nosso país não tem. Então, é deixado de lado esse olhar, e as pessoas preferem deixar de lado porque não sabem lidar. Bem, eu espero que essa live, nós não temos como resolver o problema do mundo, mas espero que essa live pelo menos sirva de despertamento, né? Se alguém estiver ouvindo, estiver refletindo, eu acredito que a gente pode fomentar, né, e provocar pessoas para estarem dando um olhar mais focado, um olhar especial a esse assunto, porque ele traz conteúdo, né? E ele pode também ajudar na prevenção, quando há o conhecimento. Conhecimento é tudo, né? Quando a gente conhece, realmente a gente evita muitas tragédias. Uma outra pergunta também, Diogo, a pessoa que pensa ou comete suicídio é portadora de algum transtorno mental? Sim, vamos lá. Como eu falei no início, quando a pessoa ela chega a esse ponto, ela não está no seu estado de normalidade. Ela certamente ela está transtornada com alguma situação. Então, assim, porque certamente ela está ali com um transtorno, não sabe lidar com alguma situação. Um dos maiores transtornos que levam ao suicídio é a depressão. Assim, hoje a depressão ela está muito associada ao suicídio. Mas tem outros tipos de transtorno que podem levar a essa atitude extrema. Tem o transtorno bipolar, a ansiedade, tá? O abuso também, vale ressaltar, o abuso de substâncias, seja o álcool, seja drogas ilícitas, isso também contribui para esse tipo de situação, e com certeza aumenta o risco de ter esse tipo. Então, assim, outra questão também, entre jovens, a impulsividade. Eu já tive casos, falando agora em casos clínicos, já tive casos que eu veio com históricos de que estava na condição suicídio, tentando suicídio, e na hora da primeira avaliação, daquela conversa que a gente faz, avaliação de humor, avaliação, a gente não chegou nessas avaliações, e aí o que a gente viu foi uma impulsividade de lidar com problemas do dia a dia. Então, assim, que é ligado a... Não tinha depressão, fui fazendo por eliminação, tá? Não era uma depressão para chegar a um suicídio, ou pensamentos depressivos para chegar a um suicídio. E aí o que demarcou muito foi a impulsividade dele lidar com os problemas do dia a dia. E isso estava corroendo a pessoa por dentro, porque ela não sabia lidar, porque ela era impulsiva, mas era uma situação que não precisaria, ou a impulsividade estava atrapalhando a tomada de decisão. Então existe. Então, quando a pessoa ela chega a esse extremo, a pessoa certamente ela está transtornada, tá? Esse transtorno, ela pode ser veio lidando com esse transtorno ao decorrer de história de vida, ou desenvolveu por vários tipos de situações vividas, história de vida, porque as nossas histórias de vida constroem nós crenças sobre nós e sobre o mundo. E aí existem situações que então, de fato, muitos transtornos mentais geram intensa dor emocional, fortes dores emocionais, sentimento de culpa, vazio,
angústia, raiva. Então, assim, o que pode levar a pessoa a acreditar que o suicídio seja a solução para extinguir aquela situação, tá? Por conta disso, dores emocionais, sentimentos de culpa. Estou dando alguns aqui, mais comuns: vazio, angústia e raiva. Então, isso pode levar a pessoa a acreditar que o suicídio seja a melhor solução para extinguir aquela situação. E eu volto falando, a gente foca que a pessoa que se suicidou, a prioridade dela não foi em tirar sua própria vida, foi em extinguir o sofrimento. E aí, consequentemente, tirou a sua própria vida. Então, se a gente faz esse movimento de olhar desse jeito, que não é a prioridade em tirar a vida e sim extinguir o sofrimento, nossos pensamentos sobre essa situação acabam se abrindo. Porque a gente não foca que o olhar é para outra situação. A tirar a vida, a ele chegar, foi porque aconteceu, é aquilo, a ponta do iceberg é o tirar a vida, mas por baixo são situações que ele quer extinguir essas situações. Fantástico, fantástico. Espero que você que esteja nos ouvindo, esteja anotando, esteja na busca da reflexão, e aproveitando também cada orientação dada, pois são preciosas. Já estamos concluindo essa live. Muito bom, muito boa mesmo. Espero que seja assim, de grande valia. Eu tenho certeza que será de grande valia para os espectadores. E eu queria que você fechasse aqui falando sobre a possibilidade, né? É possível que haja uma cura para esses tipos de pensamento suicida? Sim, é muito possível. Eu, como profissional da psicologia, é muito possível. O que acontece muito, antes de entrar para responder essa pergunta, é que as pessoas trabalham com o suicídio de forma promoção, mas tem que haver uma prevenção. Tá? Tem que haver um trabalho de prevenção. Não é quando acontece um episódio, ou pode não dar tempo de fazer alguma coisa. Então, a prevenção ao suicídio, que é isso tudo que a gente falou aqui, de estar ligado em comportamentos, falas, expressões faciais, seja lá o que for. Isso tudo não é deixar de lado, é bobeira. Então, isso é um trabalho, querendo ou não, preventivo também da família, de quem está ao redor. Então, isso é trabalhar também com prevenção. E aí eu volto à pergunta, quando você falou, é possível libertar as pessoas desse tipo de pensamento, suicídio sim. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha focado mesmo numa reestruturação cognitiva. E aí, para ficar um linguajar bem, o que é cognição é exatamente isso: pensamento, interpretações, tudo isso está ligado à cognição. Então, a gente trabalha com uma reestruturação. O que a gente faz dentro desse processo terapêutico? A gente tenta fazer mudanças desses tipos de cognições disfuncionais. O que acontece? Existem situações, história de vida, que a pessoa desenvolve, tá? Que os pensamentos e situações, eles vão estar o tempo todo acontecendo. O tempo todo. Existem situações que não dependem da gente e existem situações que dependem da gente. E aí aonde que está o ponto que a gente precisa buscar, ou você que está ouvindo, tomar ciência e tentar começar a se policiar, porque, como eu falei, situações vão estar acontecendo, seja elas aversivas, estressantes, ou situações boas, agradáveis, vão estar, é o fluxo da vida. E aí, aonde pega é na interpretação que a pessoa dá às situações, é o meio. Essas situações
se você vai gerar pensamentos interpretativos da situação que vai gerar emoção e comportamento. Então, o foco, como pensamentos nós não temos como controlar, eles aparecem, então o nosso foco e o seu foco é você se policiar nas interpretações. Porque esse tipo de pensamentos, eles vão te levar a interpretar situações de forma disfuncional, olhando o negativo, o pessimismo. Então, automaticamente, esse ciclo de situação, pensamento e interpretação vai gerar uma emoção disfuncional, negativa, um comportamento disfuncional e negativo. Então, se eu tenho uma interpretação funcional, se eu tenho uma interpretação do caso, seja ele qual for, funcional, por mais aversivo que for, eu tentar tirar, nem que seja um aprendizado daquela situação, eu olhar de forma positiva, de forma funcionalizada, eu vou ter uma emoção e um comportamento funcional. Então, tudo vai variar e vai depender de como você interpreta a situação, como você pensa a situação. Então, e aí, como voltando mais a fundo à pergunta, é sim necessário, é sim possível fazer essa mudança de pensamento. A gente faz uma psicoeducação, educa a pessoa a ter esse domínio de interpretação, funcionalizar essas interpretações desses pensamentos disfuncionais. E aí o que a gente faz de princípio nesse tipo de caso? A gente prioriza, identifica pensamentos automáticos, que são esses pensamentos mais superficiais, que são um fluxo de pensamento superficial. A gente conseguindo identificar esses tipos de pensamento, que são as interpretações, nós vamos a fundo, direciona a gente por uma identificação de crenças mais rígidas que estão levando a esses tipos de comportamento ou disfunções ou emoções disfuncionais, que a gente chama de distorções cognitivas, esses tipos de interpretações, que vale explicar para você aqui de uma forma bem simples, essas distorções. Diogo, repete novamente que o teu áudio parou. Você estava começando a falar sobre distorção cognitiva. Aí o teu áudio parou. Você continuou a falar, mas o áudio parou. Fala só um pouquinho para ver. Ai, Jesus, estava indo tão bem. Eu acho que aconteceu o mesmo que aconteceu comigo lá. Apareceu alguma tarja rosa no teu celular? Apareceu alguma tarja em inglês? Não? O teu áudio sumiu agora. Ó. Ele tá com ruído. Fala novamente. Eu vou tentar fechar aqui o meu áudio. Oi. Foi? Abre o áudio, abre o teu. Ah, agora tá, agora foi. Oi? Agora tá. Você quer voltar a pergunta toda ou não? Não, acho que dá pra gente ir quando você começar a explicar sobre distorção cognitiva. Sim. Vamos Eu lá, achei então. fantástico que você falou sobre o fluxo do pensamento superficial. Achei Sim, a gente fantástico. então volta desse Na assunto verdade, e esse fluxo de pensamento superficial é onde se fundamentam-se as crenças. Seria isso. sim, é a partir na verdade são as crenças que fazem que traz essa pulsão desses pensamentos superficiais, sendo que para a gente chegar nas crenças a gente precisa ter acesso aos pensamentos automáticos, que nós chamamos que é esse fluxo de pensamento superficial.
e é chamado de forma técnica de pensamentos automáticos. E aí é quando eu estava falando dessas distorções cognitivas, é muito por conta dessas interpretações de situações surgem, e aí eu tenho a interpretação, ou seja, é como se fossem lentes que caem sobre os olhos dos indivíduos e elas começam a enxergar e a perceber a situação e o mundo de uma outra situação. E aí é que a gente entra que ficam, nesse caso de suicídio, eles entram numa situação que a gente chama de tríade cognitiva, que é o tripé para esse tipo de depressão, condição suicídio, que é um desamor, um desamparo e uma desesperança, tá? Como isso? É um desamor consigo mesmo. O olhar da pessoa com ela mesma é totalmente disfuncional, totalmente negativa. E o desamparo é a relação dela com o meio, com o contexto onde ela vive. Ela se sente desamparada. E a desesperança é sobre o futuro. Não tem esperança mais nenhuma para o futuro. Ou seja, se configurou esse tripé, nós estamos frente a uma situação muito difícil que pode estar bem perto ou pode estar bem agravado para uma situação de uma depressão muito profunda ou até mesmo chegar ao suicídio. Uau, chave de ouro, chave de ouro. Eu acredito que todas essas informações agora vão trazer um choque de realidade, né? E realmente trazer a importância da psicoterapia. É importante. Olha só quantas informações valiosas a respeito do funcionamento da mente humana. É possível reverter. É possível mudar o pensamento, é possível sair desse buraco, dessa depressão, dessa fossa, né? Desse turbilhão de emoções negativas. Valorize a vida. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão, mais vida, né? Para que haja uma valorização da sua vida, sabe? Daquilo que você daquilo que você pode ser para o outro, né? Pode ser para o outro, pode ser para o mundo. Isso é muito importante. Diogo, olha, muito obrigada. Sou muito grata realmente pela sua presença aqui nessa live, agregou muito. Espero que haja outros temas na qual você possa também estar presente, participando e compartilhando do seu saber, ajudando a muitas pessoas, né? Agregando valores a muitas pessoas. Queria que você desse só uma consideração final e a gente se despede dos nossos espectadores. Eu que agradeço por esse momento, que eu tenho certeza, Regiane, que, como eu falei, parabenizar por esse assunto, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. E, assim, foram feitas perguntas e foram dadas situações aqui que as pessoas não fazem ideia de como acontece. As pessoas agem com muita superficialidade num assunto que é muito profundo. Então, eu que agradeço estar nesse momento aqui falando e tenho certeza que ajudando pessoas, e eu me coloco à disposição aí no centro na sala aí, né? E eu estou à disposição, e é importante falar também sobre o autocuidado, que nós precisamos ter esse autocuidado para que não venham desenvolver esse tipo de situações, tá? E quando eu falo autocuidado, eu estou falando de um autocuidado emocional, mental, físico e social, tá? A compaixão, a autocompaixão. Então, o autocuidado é muito importante para que não possa chegar a esse extremo, para que não possa chegar a esse tipo de situações que, de repente, não tenha volta. Tá? Então, eu que agradeço, quero me colocar à disposição de você, sua aí, eu agradeço essa oportunidade
E é você que assiste essa live, é você que sofre por esse tipo de situações, eu quero dizer para você, olhando aqui nos teus olhos, tem jeito para você. Não é o fim do túnel, não é o fim da linha, tem jeito para você e eu me coloco à disposição para te ajudar. Se você não está sabendo lidar com essa situação e pessoas à sua volta não estão sabendo te ajudar, quero me colocar à disposição e eu fecho dizendo que tem jeito para isso, tem jeito para essa situação. Tá bom? Eu que agradeço, Regiane. Obrigado pela oportunidade, agradeço de verdade. Obrigada mais uma vez. O Diogo atende também, né, como nós falamos, aqui no Centro de Formação e Desenvolvimento Mais Humano. Você pode também, aqui na descrição do vídeo, entrar em contato. Às terças-feiras, né? Ele atende na parte durante o dia e também alguns horários da parte da tarde. Tem outros especialistas, nutrição também, a fonoaudiologia. E seria importante o seu contato para que haja realmente esse cuidado. Foi falado aqui sobre o autocuidado. Então, não perca a oportunidade, busque ajuda, procure se cuidar e dê atenção à sua mente. Tá? Há um profissional aí que está se colocando à disposição. Não perca essa oportunidade, aproveite, cuide da sua mente, cuide da sua saúde, cuide, porque a sua vida, ela é muito importante. Espero que você tenha gostado de tudo que foi comentado aqui, aproveite a oportunidade. Diogo, mais uma vez eu quero te agradecer. Tchau, gente. E que você possa estar atento os nossos informativos nas nossas redes sociais, temos a nossa fanpage, temos o nosso Instagram, visite as nossas páginas e acompanhe as programações que estão por vir. Tchau, tchau. Ok, tchau.